E gostaria de agradecer a você, internauta, telespectador e ouvinte que desde esse momento está nos assistindo. Teremos uma conversa, um bate-papo super legal com o Bruno Amorim, CEO da Cirúrgica Macaé e bacharel em enfermagem. Eu espero você aqui na Interior TV logo após os nossos comerciais. Foi pegar café, pegou a chaleira de água. Daí eu falei, mas você já viu o bulho com o cabo em cima? Nós aqui, sendo caipira, sendo sítio, tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as noras. A gente não pode ficar parado. Fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha, e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alegre o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, eu puxo um gainho daqui, puxo um gainho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva, porque somos nascidos e criados no mato. Nós somos do mato. Nós tudo somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também. Interior TV, a gente faz pra você. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege principalmente de formas moderadas a graves, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de casa, use máscara. Evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Ah, lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Voltamos no comercial e ao meu lado está o CEO e bacharel em enfermagem, Bruno Amorim. Boa tarde, Daniel. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. É muito importante programas como esse, que visa informar para que o telespectador ele possa ter ciência, e porque o que nós vamos falar aqui hoje é algo que a pessoa vai procurar somente o dia que ela precisar. No caso tem relação com a saúde primária, não é isso? Isso. Gostaria que você explicasse um pouco da sua relação, não só com a saúde primária, como também a sua inserção na parte de empreendedorismo. Porque, assim, Bruno, você poderia ter escolhido, optado em estar iniciando a sua carreira em grandes instituições hospitalares, porque, afinal de contas, você teve uma grande bagagem, um grande preparo. E você não, decidiu abrir um leque para a área de empreendedorismo e, por incrível que pareça, você conseguiu atingir a grande fatia de clientes na área de curativos, porque você é um profissional de renome no mercado, em Macaé, e que teve uma grande aceitação. Gostaria que você falasse um pouco para a gente como isso se iniciou, como você despertou esse interesse
E qual é o diferencial no mercado da cirúrgica Macaé e qual será o desafio daqui para frente? Em 2011, né, quando cheguei para Macaé, com essa intenção que você falou de trabalhar, né, numa grande instituição, e eu tive a oportunidade de conhecer esse mercado de produto hospitalar, de coberturas, de curativos. E durante esse período que eu fui conhecendo este mercado, eu vi uma deficiência neste mercado, porque o paciente chegava em determinado local, ele queria adquirir um produto, mas não tinha alguém ali que pudesse orientá-lo, ou até mesmo que ele procurasse um profissional capacitado, ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, e começou, né? Ou seja, alguém habilitado que pudesse não só apenas vender um produto, mas prestar um suporte adequado. Porque uma coisa é você ir até um local, uma loja, um vendedor sem habilitação, que tem técnicas de venda, mas não tem um conhecimento técnico da área da saúde adequado, simplesmente vender um produto ou vender um serviço. Ele precisava de algo além, ele precisava conhecer a área da saúde, não é isso, Bruno? Correto. Quando, né, primeira aula de enfermagem, eu não vou esquecer disso, primeira coisa que a gente ouve, né, que a gente aprende, é que nós devemos ter empatia, né, se colocar no lugar do paciente, né, e quando o cliente chega até a loja, você tem que se colocar no lugar dele. Porque é o grande diferencial, né? Esse é o grande diferencial. Porque pelo que eu observei, a cirúrgica Macaé, você e o seu sócio, gostaria de mandar um grande abraço para o sócio do Bruno, que é o Ramon Oliveira, que presta um serviço de atendimento de pré-venda e pós-venda. Por quê? Com o intuito de fazer o cliente sentir-se bem, sentir-se satisfeito. E algo que a gente consegue observar e ver que vocês o tempo inteiro estão prestando suporte. Como funciona isso? Como que vocês conseguiram adentrar nessa área de pós-venda com o serviço, a prestação de serviço e a venda com uma forma assertiva e que faça com que o seu cliente se sinta bem? Primeiro, a empatia, né? Quando a gente trata, né, o cliente dessa forma, você consegue confiança. E confiança nesse mercado que nós estamos é tudo. Não adianta, né, o cliente chegar lá, eu quero o melhor curativo, sendo que o problema dele naquele momento ali, aquela ferida, não requer aquele tipo de medicação. Então a gente vai orientar, encaminhar e prestar uma consultoria. Nós vamos falar um pouquinho sobre úlcera de pressão. Ótimo. Que é assim, popularmente conhecido como escara, né? Ou pode ser chamada também de úlcera por decúbito. Entendi. É uma patologia que poucas pessoas conhecem. E eu acho que interessante é o seguinte, que quando as pessoas entram, né, no hospital, ou seja, elas são internadas no hospital, elas automaticamente não desenvolvem esse problema. E ao longo do tempo, elas desenvolvem. Por que isso acontece? Por que isso acontece que com o tempo elas desenvolverem essas escaras e voltarem com essas escaras e ser tão difícil o tratamento, ou seja, vulgarmente falando, o fechamento dessa ferida? O que acontece, né? Primeiro vamos entender o que é uma úlcera de pressão, né? Quando a gente cai, né, tem uma escoriação que vem dando aquela casquinha, né? Ó, tá cicatrizando, né? Minha ferida está sarando. A úlcera de pressão, como a pessoa não tem conhecimento, às vezes vê uma vermelhidão na pele, às vezes dá muito no cóccix, né, no calcanhar, onde na tem proeminência escápula, óssea, não é isso? Isso, né, nas proeminência óssea. Então, o que acontece, né? A pessoa, não, tá dando um vermelhidão, vou passar aqui, né, vamos supor que bem conhecido no hipoglós, né? Pode estar achando que ali, né, uma assadura. Ou seja, a ponta do iceberg. Porque é muito interessante, Bruno, a gente está falando, porque com pessoas que elas não têm o conhecimento científico na área da saúde, mas elas querem ter a informação justamente o quê? Para prevenirem, para se respaldarem e procurarem o profissional certo, a loja certa para prestar orientação, porque hoje em dia as pessoas precisam otimizar os seus recursos, ou seja, gastar menos. Então isso é muito importante você levar essa informação. Por exemplo, para uma úlcera de pressão, né, dar o seu início, é algo assim que acontece rapidamente, né? Para você
ter uma noção e entender o que nós estamos falando, né? Eu vou pegar minha mão aqui para a gente fazer aqui um exemplo. Isso aqui é um tecido, né? Se eu apertar e você em casa agora apertar aí, o que vai acontecer? Você vai sentir o seu osso, né? Vamos supor que o meu dedo aqui, né, o indicador aqui, seja, né, o colchão, aonde que ele está. Então, o que acontece? Eu fico muito tempo nessa mesma posição, o tecido ele vai ficar sob pressão, né, essa região aqui vai ficar sob pressão entre o colchão e a estrutura óssea. Ou seja, só para o nosso internauta, nosso telespectador entender, você, assim, você tem a pele, né? Você tem o músculo e é como se fosse você estivesse pressionando aquele músculo e aquilo ali não tem condições de ficar muito tempo. Aquela estrutura não tem condições de ficar muito tempo e aperta a circulação. O que acontece? Isso, aí a circulação, né, a irrigação vai ficando insuficiente, tipo aquela pressão ali. Porque o sangue precisa passar, né? Precisa circular. O sangue precisa passar, alimentar, né, a função do sangue. Então, como a circulação ele fica insuficiente, começa a ter um processo chamado de necrose. É como se fosse uma torneira, né? Quanto mais você ligar a torneira, você, no caso, abrir a torneira, você tem a quantidade de água que sai, né? E se você diminuir a torneira, é uma quantidade insípida, ou seja, insuficiente. Ou seja, quanto menos sangue é levado, jorrado para aquela estrutura, aquele tecido, menos vai ter o que? A limpeza daquele local, não é isso? Isso, aí o que acontece? Né? Vai parando de ter irrigação, né? De nutrição, de alimentar aquele tecido ali, aquele tecido inicia um processo de necrose. Ou seja, vai morrendo. Necrose, enquanto você escutar a palavra necrose, você vai observar que tem a ver com morte celular, e isso não é bom. Começa a ter a necrose, né? E são estágios, são 4 estágios, né? O primeiro e o segundo, né? Com mudança de decúbito, com cuidados especiais, né? A pessoa consegue ter uma melhora rápida. Mas a partir do terceiro e quarto estágio, né? Já requer, né? Uma interferência com um profissional habilitado, né? Eu posso dizer que dependendo do nível da escala, eu preciso de um profissional técnico e dependendo da complexidade, eu preciso de um profissional habilitado, bacharel. Precisa de um bacharel, né? A partir do terceiro e quarto, precisa de um bacharel, que ele seja especialista, tem uma especialização, né, no tratamento de feridas, né? No caso, o colchão, qual é a função, a principal função do colchão e a qual tipo de categoria ele se enquadra? Daniel, quando o cliente chega até a nossa loja, antes da gente indicar, por exemplo, um colchão pneumático, né, existe um colchão pneumático que ele tem troca alternada de pressão. Novamente eu vou usar, né, aqui da mão. Enquanto eu tenho um colchão que ele está dando pressão em toda a região, o colchão pneumático, né, ele é dividido em gomos, então ora ele vai estar pressionando aqui, daqui a pouco ele vai trocar a pressão, então ele vai melhorar a circulação. Entendi, ou seja, você que está em casa, que você não sabe o que é um colchão pneumático, é justamente que é um colchão que ele tem várias camadas, ou seja, ele tem várias estruturas, como se fossem várias ondulações, que eles vão intercalando através do que? De uma bomba que tem na parte lateral e essa bomba vai se enchendo de ar, pneumático, ar. Então ele vai intercalando, gerando que um certo tipo de micromovimento para que não ocorra o que? A estagnação da circulação, não é isso? Isso. Então, assim, qual paciente que tem indicação para o colchão pneumático, né? Não devemos esperar, né, chegar lá no terceiro, no quarto estágio, né, da úlcera de pressão, da escara, mas sim antes, porque nesse trabalho que nós fazemos, né, tanto o Daniel como o fisioterapeuta, a prevenção é a melhor escolha e é o melhor custo-benefício, porque na prevenção você consegue dar uma qualidade de vida melhor, né, para o paciente. Então existe, né, cremes, existe o colchão pneumático, e existe também o próprio, né, familiar ali pode estar fazendo a mudança de decúbito. De quanto em quantas horas? As pessoas sempre perguntam
para mim, para o médico, para todos os profissionais da área de saúde, até de quanto em quantas horas eu preciso trocar a posição do paciente, ou seja, a mudança de decúbito nada mais é que a troca da posição do nosso cliente. O correto é de 2 em 2 horas, tá? E às vezes está aí o grande erro, a pessoa vai dormir 8 horas da noite. Aí vamos supor que ela durma até 6 horas da manhã. Aí nesse período ela está dormindo, eu não vou mudar. Só que ela ficou esse período aí todo, né, sem essa mudança de decúbito e aquela região ali, né, pressionada, o que vai acontecer? O tecido vai começar a morrer. Então essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, ela deve ocorrer durante o período total, 24 horas você tem fazendo essa troca de decúbito. Bruno, para terminar e a gente prestar as devidas recomendações finais, eu gostaria de perguntar para você qual a importância do papel do homem no processo de cura, mas acima de tudo no processo de cuidado, e gostaria que você deixasse as suas informações, como o seu telefone, WhatsApp, o endereço da loja, onde nós podemos encontrar você para mais esclarecimentos e posteriores informações. A Cirúrgica Macaé, né? Nós estamos ali na rua Tenente Coronel Amado, número 145, né? A rua que fica na mesma rua do Posto Jorge Caldas, né? Que é o centro de triagem da Covid. Tá? Em frente ao ponto de táxi ali da Praça Washington Luiz. WhatsApp. O WhatsApp nosso é o DDD 22, né? São 3 sequências de 999, 3 sequências de 000, 159, tá? Se você ficou com alguma dúvida naquilo que eu, Daniel, conversamos aqui, pode me procurar lá, eu estou lá para esclarecer as dúvidas, tá? Indicações também, se eu não puder te atender, ir até a sua casa, fazer uma consultoria, eu tenho amigos como o Daniel também, posso indicar. Além dos produtos de curativo, né, nós trabalhamos com vários outros produtos, inclusive para fisioterapia, né, onde eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Daniel, né, de trocar conhecimentos, né? Os homens têm a sua peculiaridade no cuidado, e qual é a maior orientação que você pode dar para uma pessoa, um homem que está entrando na área do cuidado? Não existe, né, os paradigmas, né, no nosso tempo já caíram muito, né? Antigamente era olhada a enfermagem como uma profissão, né, feminina, isso não é verdade. A mulher realmente, né, ela tem aquela habilidade de cuidar, mas o homem também da mesma forma, né? O conhecimento, o empreendedorismo, né, da parte do homem. O homem também tem a coragem, a disposição, não temos medo, né, de arriscar, e o mercado nos tem recebido muito bem, porque nós temos prestado um atendimento de qualidade, humanizado, levado empatia. Com muita responsabilidade, com seriedade. O que nós gostaríamos de enfatizar é o seguinte, que nós temos respeito, seriedade, hombridade e, acima de tudo, o compromisso com a saúde, não é isso? Com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que mais uma vez assistiram o programa Conversa com Degentense. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. E que você possa ter sucesso nos seus empreendimentos, e mande um abraço para o seu sócio. Ok, nós agradecemos, estamos à disposição, foi uma oportunidade de estar aqui, desejo a todos um grande abraço. Espero no próximo programa. Até mais, aqui na Interior TV.